Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, a gente vai começar. Eu vou começar falando sobre. Vou falar um pouquinho rápido sobre a proposta dessa assinatura, né? A gente tem uma nova versão agora da assinatura mensal. A gente vai ter um encontro que vai ser ao vivo, como está sendo hoje, mas às vezes para trazer para vocês mensalmente uma atualização do que rolou no mês, tá? E esse mês rolou recentemente o Congresso Mundial da Fáscia, e então vou passar para vocês hoje os aspectos mais importantes que rolaram no Congresso Mundial. Essa aula fica gravada, então você pode assistir, reassistir novamente, e eu vou disponibilizar alguns artigos, tá? Então, o que eu estou me propondo a disponibilizar de artigos estará também na plataforma ainda hoje, tá bom? A ideia dessa assinatura é justamente colocar você a par, você que talvez tenha pouco tempo, mas ainda quer se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo da fáscia. Eu confesso para vocês que para eu fazer essa aula hoje de 1 hora, eu fiquei no mínimo 8 horas entre assistindo o congresso, muito mais do que 8 horas, porque o congresso foram 3 dias consecutivos, né? Foram 24 horas, mas pelo menos 8 horas para poder pegar o que é mais importante, o que é relevante para a gente, tá? Oi, Sônia, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar a falar sobre a palestra do Cristiano, do Cris da Befácias, tá? Eu, eu vou trazer para o que eu escolhi aqui. Vamos lá, né? Em 1 hora não dá para colocar 24 horas de congresso, tá? Eu vou colocar aqui o que eu achei relevante, impactante para um profissional do movimento. Combinado? Então vamos começar falando sobre a aula do Cris. A aula do Cris começa definindo o que é uma enfermidade. Eu acho isso importante você escrever aí, tá? Então, enfermidade é uma manifestação corporal, né, para compensar um estado de desequilíbrio. Essa pode ser uma definição, né? Então, uma manifestação que acontece no meu corpo para falar, olha só, tá tendo um desequilíbrio aqui no seu corpo. Um outro caminho é a gente entender que a enfermidade é um caminho que o corpo encontra para tentar se reequilibrar. Veja, nessas duas definições, as minhas abordagens de tratamento podem ser diferentes. Então, é importante a gente entender que, dependendo da definição que eu adoto sobre o que é enfermidade, talvez isso vai impactar a forma com que eu vá fazer um plano de tratamento, tá? Mas para um corpo saudável, existem 3 fluxos que são importantes, né? Para se manter a saúde do corpo. São os fluxos mecânicos, os fluxos elétricos e os fluxos de informação. Vamos falar um pouquinho sobre os fluxos mecânicos. Os fluxos mecânicos são os fluxos que dizem respeito à transmissão de forças. E aí a gente, obviamente, vai falar de cadeia miosfaciais, trilhos anatômicos do Tom Myers, né? Vamos falar daquela pesquisa que foi bombástica, porque é do Rudin, que falou que a força ela vai se propagando para o tendão, né? Então, essa foi, na época de 2000, um artigo que mudou a forma da gente ver em transmissão de forças. Depois veio Tom Findlay falando que a transmissão de força também acontece no sentido transversal, e assim vai. Então, quando eu falo de fluxo mecânico, eu quero que você lembre de cadeias miofaciais ou trilhos anatômicos. Quando eu falo de fluxo elétrico, a gente tem que entender que no nosso corpo existe energia passando, né? Isso não é coisa de outro mundo, nem coisa esotérica, isso é comprovação científica
E o James Oschman fala muito do aterramento, do grounding, como uma forma da gente receber energia da Terra, né? E essa energia, esses elétrons, essa voltagem que se cria no nosso corpo, né? Ela é muito importante para trazer saúde, para reduzir processos inflamatórios, né? Então, se você quer saber mais sobre energia e grounding, eu sugiro que você investigue o James Oschman, principalmente porque ele fala dessa relação com inflamação, tá? Bom, o que se sabe é que um corpo que tem bastante voltagem, tem bastante carga elétrica, é um corpo que tem bastante oxigênio circulando. Então, daí a gente já consegue entender que existe abundância de saúde. Mas, se esse corpo é um corpo que tem uma voltagem baixa, ou o pH está ácido, né? Então a gente tem menos oxigênio circulando, tá? Mas com um pH alcalino, eu também tenho bastante abundância de oxigênio, tá? Então, o oxigênio está abundante num corpo que não está inflamado, que tem bastante carga elétrica, que tem um pH alcalino, né? Um corpo ativo, ou seja, aquela face que a gente sempre almeja, a face hidratada, a face deslizante, saudável, certo? E aí, como é que eu consigo que esses elétrons fluam no nosso corpo? Quem fala muito sobre isso é o Pollack, né? Que fala, o Gerald Pollack. Então, se você quer saber mais sobre isso, você tem que investigar Gerald Pollack. Mas o que que ele fala? Que o corpo é um lugar onde os elétrons eles vão transitando, né? E é uma conta muito simples. É o que você produz de elétrons, o que você gasta. E é esse equilíbrio que a gente tem que prestar atenção. Mas e aí, como é que eu vou obter mais energia, mais elétrons no meu corpo? A gente já falou de um, que é o grounding. Número dois, a gente fala também do efeito pisoelétrico, né? Respiração lenta e profunda também nutre o corpo com bastante elétrons e energia, certo? Alimentos ricos em elétrons, tá? Tomar sol e a água no seu estado crystal liquid, né? Que a gente pode falar que é a água cristalina. Você já sabe onde tem água cristalina no corpo. Água cristalina existe na matriz extracelular. E o Gerald Pollack tem uma palestra fantástica que fala que essa água ela se atrai, né, por certas substâncias e cria então uma polaridade de íons. Essa água começa a ficar polarizada, que é o que ele chama de H+, né? E isso é como se fosse uma bateria do corpo. O corpo começa a se recarregar. Então, importante é você saber que essa água, no estado de crystal liquid, presente principalmente na matriz extracelular, é capaz de organizar os íons de tal forma que o seu corpo vira uma bateria de energia, tá? E essa água, ela se torna extremamente importante porque ela vai favorecer o fluxo de líquido no corpo. E foi falado muito no Congresso sobre como mobilizar líquidos no corpo e quão importante é isso. Então, marca aí, eu preciso aprender a mobilizar líquido no meu corpo. A melanina, ela tem um papel importante porque ela pega essa energia solar, né? E vai transformar essa energia em energia celular. Então, sim, gente, o sol é uma forma da gente se recarregar energeticamente, mas a melanina tem um papel importante aí. Outra coisa que a gente vê cada vez mais as pessoas falando são as mitocôndrias, porque elas capturam a luz
e transformam essa luz com a ajuda da clorofila em ATP, né? E a gente tem visto muito assim, como é que eu faço para ter bastante mitocôndrias no meu corpo, que com o envelhecer elas vão morrendo, e como é que eu consigo ter mais mitocôndrias no meu corpo? Pra vocês terem uma ideia, uma mitocôndria, ela gera uma força de 300 milhões de volts por metro. Isso equivale a uma voltagem de um raio, né? Então, imagina o quanto uma mitocôndria é potente em te fornecer energia. Precisamos estudar mais sobre como ter mais mitocôndrias no corpo. Isso é um assunto que o pessoal da longevidade tem estudado muito, tá? Mas sabe-se que a meditação é uma forma para ajudar essas mitocôndrias a serem mais saudáveis, a terem mais energia, a sobreviverem. E mais do que isso, a se comunicarem umas com as outras, tá? Então, meditação é algo extremamente importante. A alimentação antioxidativa também ajuda a preservar as mitocôndrias. Mas aí, falamos de como ganhar elétrons, como ganhar energia. Como que o corpo perde esses elétrons?